Sim. Professor, essa ideia que a gente vai trocar aqui, é lógico, vai ter gente de várias idades nos acompanhando, mas uma porcentagem muito grande de jovens, bem jovens. Vou te fazer muitas perguntas, e se o senhor não concordar, tudo bem também. Mas eu acredito que, realmente, a base do nosso povo é um povo muito religioso. Tanto os africanos eram muito religiosos, não é isso? Os portugueses e os nativos da terra. Todos eles eram muito religiosos. Com o tempo, uma religião se impôs à outra. Exatamente. Isso é um fator histórico, político e tal. Depois a gente entra nisso. Eu tenho uma curiosidade muito profunda para falar com esse público. Não cruza o braço não, professor. Fica tranquilo. A linguagem corporal. A linguagem de corpo. É isso mesmo. Se liga. Eu tenho muita curiosidade no livro do Gênesis. Eu não sou religioso, eu fui criado no Colégio Adventista uma boa época, mas nasci no Candomblé, veja bem. Ali no Capão Redondo. Sim, por ali. Né? E o colégio era no meio do Capão, praticamente no coração do Capão, na veia horta. Do lado mesmo, bem na onde o Capão nasceu. No livro de Gênesis, que é um livro espetacular. Por quê? A Bíblia, ela pode ser contestada, muita gente pode contestar, pode procurar contradições, mas um fato, para mim, ele é muito claro, muito óbvio. Ele é um documento histórico. A Bíblia é um documento histórico. Não se despreza o documento histórico como a Bíblia. Você pode não seguir a doutrina do orador que está te explicando. Você pode não seguir exatamente a religião do personagem bíblico ali, não ser de uma religião abraâmica. Para as pessoas que não sabem, me explica, por favor, para a gente o que é uma religião abraâmica. Pessoal, é o seguinte, o Abraão é uma figura histórica, a Bíblia o menciona, e Abraão, ele é o pai de dois principais grupos hoje no mundo, os judeus e os árabes. E os árabes, depois, por causa de um outro sujeito chamado Maomé, no século VI depois de Cristo, fundaram o islamismo. Então o judaísmo e o islamismo adoram um único Deus. Os judeus chamam esse Deus de Hashem, que é o nome em hebraico, para não pronunciar o nome de Deus, e os árabes chamam de Alá. O cristianismo é filho do judaísmo, e nós também dizemos adorar apenas um único Deus. Adorar um único Deus nós chamamos de monoteísmo. Monoteísmo. Então, quando a gente fala religiões abraâmicas, estamos referindo a 3 religiões. O Islã e muçulmano é a mesma coisa, o judaísmo e o cristianismo com todos os seus vertentes. Aí o cristianismo você tem catolicismo, protestantismo, religiões espíritas, espiritualistas, que não é a mesma coisa, né? São todos ramos cristãos. São, em tese, religiões monoteístas. Mono, um. Theos, Deus, que adoram um único Deus. São as 3 únicas religiões monoteístas do mundo. Professor, é muito importante saber uma coisa. Em algum momento, a impressão que dá estudando teologia e toda coisa que envolve a humanidade, uma coisa que eu entendi é que não há uma etnia, uma nação no mundo que não acredite em Deus ou que não acredite numa força maior. Os europeus acreditam no homem branco, de barba longa, de olhos azuis. Os africanos acreditam numa entidade invisível, que eles nunca veem. Confere, tá certo isso? Com certeza. Os asiáticos também acreditam nessa força, eles também relatam o dilúvio. O dilúvio é relatado em todas as raças do mundo e com outros nomes. Confere? Exatamente. Isso mostra que houve um grande evento chamado dilúvio no planeta e que foi registrado por todas as religiões. E culturas também. Culturas. Isso confere. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia e se você me permitir, a gente, quando fala disso, refere-se geralmente aos gregos, aos asiáticos lá, mas esses dias eu estava pesquisando até em culturas africanas. Tem 5 coisas, pelo menos, assim, que se repetem em todas as culturas. A ideia de uma criação da humanidade, a humanidade que mora num jardim e perde esse jardim porque cometeu algum erro. Eu detalhe, um casal que mora no jardim, número 3, e perde esse jardim por algum erro que eles cometeram. A partir disso também um dilúvio que devasta toda a terra e uma reconstrução da terra perante o dilúvio. Esses 5 elementos você encontra nas mitologias gregas,
você encontra nas mitologias dos astecas. Olha, eu saí lá da Grécia e vim parar na América. América Central. E em vários países da África também. É lógico que varia um pouquinho os elementos. Na África vai falar da humanidade criada de um coco. Tem um lá que fala que a humanidade, por exemplo, é de uma das tribos de Moçambique. Quando eu falo tribos de Moçambique, deixa eu explicar isso para o pessoal. Esses nomes, a rigor, Moçambique, Angola, Zaire, são nomes modernos. Antigamente não tinha esse nome. Exatamente. E os próprios africanos ali, às vezes, eles nem se identificam tanto Com esse nome. com esses nomes locais. Por exemplo, eu já tive várias vezes em Angola. Lá você tem uma tribo do norte de Angola que eles acham que eles não se consideram assim, como eu sou brasileiro, nasci em Belo Horizonte, e você é brasileiro, nasceu em São Paulo. Não, às vezes assim, eu sou da tribo tal. Eu lembro, por exemplo, em Moçambique, quando eu estive. Eu estive na cidade de Quelimane, e naquela cidade tinha 5 etnias diferentes. E eles se consideravam estrangeiros em relação ao outro. Por exemplo, tinha o pessoal de Manhaua, que era um bairro, mas eles tinham um dialeto próprio de Manhaua. Quando eu dava palestra em Manhaua, tinha que ter um tradutor falando no dialeto deles. Eu mudava para um outro bairro, era outro dialeto. Então, quando a gente fala Moçambique, é um pouco artificial se eu estou falando de cultura africana. É um nome moderno. Nome moderno. Então, dentro desse país tem vários. E lá em Moçambique, uma dessas culturas mesmo fala dos seres humanos que foram criados, colocados num jardim, mas comeram de um fruto proibido. E por comerem do fruto proibido, o que aconteceu? Eles foram punidos. O rabo foi tirado deles e colocado no macaco, uma coisa assim. Isso é uma crença de qual lugar? Oi? De Moçambique. Moçambique. De Moçambique. Mas você vai lendo assim, você lê muitos elementos parecidos com aquilo que o Gênesis apresentou. Na Austrália, né? Na Austrália, os aborígenes australianos, muito Na antes de África, chegar. em alguns lugares, eles falam que a Terra nasceu de uma escuridão de água. Isso. Esse detalhe também da água, que da água vem a terra. Em Mambé, é uma das entidades que apresentam. É lógico que geralmente o único problema dos mitos africanos é que, com exceção do Egito, a África era um continente ágrafo. O que é ágrafo? Eles não desenvolveram a escrita. Então era mais uma tradição passada de pai Na pra Etiópia filho. tem escrita. Ou é bem depois? Não, mas a Etiópia fazia parte do Egito na época, né? Porque era a cidade de Mas é África. De Cuxi. Sim, Cuxi. Vamos chegar lá, Cuxi. Mas pensando na África Antiga, Cuxi, Sudão e o atual Egito eram uma coisa só. Sim. Estavam no terreno dos faraós. Por isso que eu falei, com exceção do Egito, Sim. do Império Egípcio, não do país Egito hoje, né? Os outros povos eram uma tradição de oralidade. Um pai passava para o filho. Professor,